Mamão com açúcar. Olá pessoal, tudo bem? Aula de hoje, movimento circular uniforme. Um assunto bastante recorrente, principalmente no Enem, e nas provas dos concursos públicos, etc. Bom, primeiro vamos definir o que é esse movimento circular uniforme. É um movimento uniforme cuja trajetória é uma circunferência. Bom, temos aqui já a circunferência, e ele vai ter uma certa velocidade v. Imagine você numa roda gigante, vamos marcar um ponto aqui, você vai estar fazendo isso aqui. A sua trajetória é uma circunferência. Você vai estar em movimento circular uniforme. Bom, como é que se calcula a velocidade? Para a gente conseguir calibrar isso, a velocidade de um pneu, uma roda de carro, uma roda de caminhão, de trator, enfim. Há movimento circular no dia a dia, constantemente a gente não percebe isso. Uma serra, uma serra motor, quantas rotações ela deve fazer, etc. Bom, se marcarmos aqui o tempo, para isso aí, a gente chama isso de período. O tempo gasto para completar uma volta, o intervalo de tempo para uma volta é chamado de período, e a unidade disso é segundo. Outro elemento bastante importante é a frequência. Frequência é o número de voltas por intervalo de tempo. Ok? Bom, velocidade, o conceito de velocidade é caminho percorrido, distância percorrida, por intervalo de tempo. Agora a gente vai levar isso, e a fórmula da velocidade angular, o símbolo da velocidade angular é ômega. Vamos ver como é que a gente chega na fórmula e nas transformações. Bom, vamos pensar aqui. Já que a trajetória é uma circunferência, o comprimento dessa circunferência é 2πr. Tem um raio aqui, ok? Bom, e o intervalo de tempo é o período como a gente definiu ali. Então, a velocidade é ΔS sobre ΔT. No lugar de ΔS, o que a gente faz? Vamos colocar o quanto que ele vai percorrer. 2πr dividido pelo intervalo de tempo, que é o período. Chegamos à fórmula de encontrar aí a velocidade linear, 2πr sobre o período. Bom, só que existe uma relação ainda entre período e frequência, que é o seguinte. O período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Então, nesse caso aqui, eu ainda posso trabalhar essa forma. No caso há o problema em fornecer, frequência pode ser 2πr. Se eu inverter isso, basta colocar a frequência aqui. Ó. Então, eu posso trabalhar desse jeito ou desse aqui. Então, a relação, a fórmula da velocidade linear, no caso de um movimento circular, é 2πrf, 2 pirralho feio, ou V é igual a 2πr sobre T. Ok? Bom, pessoal, partindo agora para a gente encontrar a velocidade angular. A velocidade angular tem por símbolo o ômega. Então é o seguinte, conceito de velocidade é distância percorrida, e no caso da angular, essa distância percorrida é 2π, como a gente já falou, a gente trabalha em radianos. E o intervalo de tempo a gente chama de período. Intervalo de tempo para uma volta. Bom, então esse ômega aqui vai ser 2π sobre t. Esse t eu posso inverter e chamar ele de 2πf. Bom, eu consigo relacionar as duas velocidades? Sim, consigo relacionar. A relação entre v e ômega. Bom, qual a diferença entre as duas fórmulas? No caso do v, era 2πrf. E do ômega, 2πf. Ou seja, eu consigo colocar o ômega aqui dentro, com a diferença do raio. Então, v vai ser igual ao ômega vezes o raio. Essa é a relação.
vamos à transmissão de movimento. Bom, retornamos aqui à transmissão de movimento. Bom, transmissão de movimento pode acontecer entre correias, esse caso aqui, entre engrenagens encostadas. Bom, vamos analisar o seguinte: a engrenagem B, né, vai estar a uma certa velocidade, V. A engrenagem A também vai estar a uma certa velocidade. Bom, só que essas duas velocidades, elas não podem ser diferentes. Se elas forem diferentes, no caso de uma engrenagem, vai escorregar. Não pode haver escorregamento. Sempre que aparecerem os problemas, ele vai falar isso, sem que haja escorregamento. Então, o que eu chamo de velocidade A vai ser igual à velocidade B. E isso a gente vai partir para resolver os problemas. Tá? Nesse caso, e se houvesse uma terceira engrenagem aqui, ó, acoplada aqui, a engrenagem C, tá? A velocidade C seria igual. Acontece a mesma coisa, por exemplo, lá no sistema de correia, em troca de marcha, etc., de uma bicicleta. Se a gente pegar esse ponto aqui e esse ponto, as velocidades têm que ser iguais. Né? Não pode ser diferente. Se for diferente, vai escorregar aqui, aqui, e o que a gente chama de escapar a correia, certo? Então, se a gente chamar de poli A e poli AB, tá? As velocidades lineares de A tem que ser igual a poli AB, C, D e tantas outras tiverem. A gente vai partir daí. Bom, a gente viu, né, que a velocidade linear tem por forma 2π, vamos chamar isso aqui de raio de A, frequência de A. O B, 2π, raio de B, frequência de B. O 2π com 2π, a gente pode cortar. O que é que sobrou aqui? Que o raio de A vezes a frequência de A é igual ao raio de B vezes a frequência de B. Aqui a gente pode partir para resolver o problema. Bom, e no caso da velocidade angular? Qual situação em que a velocidade angular entre engrenagens, qual tipo de acoplamento, elas vão ser iguais? Bom, eu não consigo desenhar isso, mas consigo demonstrar da seguinte maneira. Né? Eu vou fazer um ponto aqui, ó, na caneta, e um ponto aqui na minha mão. Se a minha mão fizer 90 graus, o ponto aqui da caneta também fez 90 graus, no mesmo intervalo de tempo. Digamos que seja uma engrenagem maior e uma engrenagem menor. No mesmo intervalo de tempo, eles descreveram o mesmo ângulo. Né? Varreram, a gente chama o termo varrer, o mesmo ângulo. Ou seja, sempre que elas estiverem acopladas dessa forma, sobre o mesmo eixo, né? Vou botar um pouquinho para frente aqui, ó. É o mesmo eixo. Sempre que elas estiverem acopladas dessa forma, a gente vai dizer que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B, C, e assim quantas engrenagens tiverem. Até os exercícios. Bom, a velocidade linear, ela depende do raio? Sim, ela depende do raio. Né? Imagine um ponto aqui onde está a minha caneta e um ponto onde está aqui começando o meu antebraço, ou terminando, enfim. Né? Se eu estou descrevendo esse movimento aqui, eu faço 90 graus, o caminho percorrido aqui é menor do que aquele que percorreu lá. Bom, a gente pode, né, descrever isso aqui. Se eu chamar isso aqui de RA, o raio, né, desse ponto A, se ele fizer 90 graus, como eu tentei fazer com o braço, ele vai descrever isso aqui. Um pouquinho mais para cá. Ok. E já com relação a B, ele vai varrer isso aqui tudo. Para que ele consiga acompanhar angularmente, né? Imagine um corredor de atletismo. Quem está fazendo isso aqui tem que descrever isso muito mais rápido do que quem está aqui. Já que o raio de A, né, ele é menor que o raio de B. Então, se eu colocar na equação A da velocidade de A é 2π RA frequência de A. Se isso aqui é menor, né,
colocar a equação de B. 2πRB, frequência de B. Os raios aqui são diretamente proporcionais. Se isso aqui aumenta, isso aumenta. Se esse raio diminui, isso diminui. Isso quer dizer que a velocidade de A, então, ela é menor que a velocidade B. Bom, exemplo 1. Dois exaustores eólicos num telhado de um galpão encontram-se em movimento circular uniforme com frequências iguais a 2 e 2,5 respectivamente. A diferença entre os períodos desse movimento é d. Bom, lembrando que o período é o inverso da frequência. Tá? Então vamos chamar esse aqui de frequência 1, 2 Hz, e para a frequência 2, 2,5 Hz. Bom, para encontrar o período é o inverso. Então nesse caso aqui seria 1 sobre 2, que é 0,5. A unidade de período é segundo. Bom, nesse caso aqui, o período 2, né? Vamos chamar esse aqui de período 1. Período 2 vai ser 1 sobre 2,5, que dá 0,4 segundos. Bom, a diferença é um menos o outro, né? Então essa diferença de período vai ser 0,5 segundos menos 0,4 segundos. Então a diferença de período dá 0,1 segundo. Ok? Vamos ao exercício 2. No exercício 2, fala o seguinte: sabendo que o raio médio da Terra é 6.700 quilômetros, determine em quilômetros por hora a velocidade linear para um ponto, por exemplo, o ponto que eu estou agora, né? A quanto que ele está girando aí em torno da Terra, que é um movimento circular. Né? Vamos lá. A gente costuma utilizar aqui para arredondar os cálculos, né? Até porque é um número irracional, o π, né? Aproximando ele a 3,14, aproxima-se para 3. A velocidade tem por fórmula V é igual a 2πrf, ou V é igual a 2πr sobre período. Aqui está em quilômetros e ele quer em quilômetros por hora. Então esse período, até que eu retorne o ponto onde eu me encontro agora, vai demorar 24 horas. Eu dei uma volta completa, né? A Terra dá uma volta completa em torno de si mesmo. Bom, vamos lá. 2, no lugar do π eu coloco 3, e o raio é 6.700 quilômetros. Dividido por 24. 2 vezes 3 vai dar 6, vezes 6.700, e eu tenho aqui 24. 6 e 24 são múltiplos, então aqui eu posso cortar e sobra 4. Vai ficar 6.700 dividido por 4. Esse número aqui dá 1.675 quilômetros por hora. É o 3. Exercício 3. Uma roda d'água de raio 0,5 metros. Está aqui o dado. Efetua 4 voltas a cada 20 segundos. A velocidade linear dessa roda... Bom, aqui vem o conceito de frequência para a gente aplicar. Frequência é número de voltas por intervalo de tempo. Então a frequência vai ser o seguinte: 4 voltas em 20 segundos. Se eu dividir aqui por 4 e dividir por 4, eu estarei simplificando. Então vai ficar 1/5 de Hertz, a unidade. Ou segundo na menos 1. Pode aparecer assim também. Segundo na menos 1 é a mesma coisa que Hertz. Bom, fórmula da velocidade, 2πr, já que a gente tem a frequência, vamos usar essa. 2πrf. A velocidade da pergunta, 2 vezes π. A gente coloca aproximadamente 3, o raio 0,5 e a frequência a gente encontrou lá, 1/5.
Essa velocidade, então, 2 vezes 3, 6. Se eu multiplicar esse aqui, vai ficar 0,5 dividido por 5. Mantenho 6, 0,5 dividido por 5 dá 0,1. Então a gente encontra a velocidade de 0,6 metros por segundo, o valor da velocidade linear dessa roda. Vamos ao exercício 4. Nesse, ele fala sobre um acoplamento, né? Um desenho que não está aqui, mas a gente pode fazer. Uma correia passa por uma roda de raio 25 centímetros. Então, digamos que a gente tem isso aqui, ó. E aqui eu tenho uma roda, não está escorregando, e aqui é o raio. A velocidade linear, tanto da roda quanto da correia, elas têm que ser iguais. A gente já viu isso. Ele está dizendo que é 5 metros por segundo. E a pergunta é a frequência de rotação da roda. Vamos lá então. A gente tem o raio, que é 25 centímetros. Aqui está em metro, então eu devo passar isso aqui para metros, que dá 0,25 metros. A velocidade a gente tem, que é 5 metros por segundo. E a pergunta é a frequência. Π, de novo, né, vai ser usado aqui, a gente vai aproximar ele para 3. Então, V igual 2πrf. V, 5 metros por segundo. 2 vezes o valor de π que a gente aproximou para 3. O raio, 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Vai ficar mais fácil. E a pergunta é a frequência. 5, 2 vezes 3, 6, dividido por 4, vezes o F. Se eu passar isso multiplicando, vai dar 20, dividido por 6, é igual a F. E esse F aqui vai dar 3,3333333 Hz. Pessoal, se essa aula foi proveitosa para vocês, deixe um like, compartilhe e jogue lá no grupo da sua sala. Ajude esse trabalho aí a continuar. Grande abraço, bom estudo.